Olá, galerinha, sejam muito bem-vindos. Essa é a Jornada BIM e eu sou a Bela, a sua professora para essa sua jornada para dentro do universo BIM. E eu tenho um objetivo único aqui de te ajudar nessa migração para o ArchiCAD, então para o universo BIM, para que você possa aprender o ArchiCAD e entrar nesse universo BIM e, consequentemente, você consiga abandonar todas as outras ferramentas. E para que você consiga fazer essa migração de uma forma mais tranquila, o que eu tô te propondo aqui dentro, inclusive, dessa playlist que tá rolando. Eu quero te ensinar como que você pode fazer um projeto completo dentro do ArchiCAD do zero. Então a gente já tá aí na nossa quinta aula dentro desse módulo aqui de projeto de reforma, basicamente. E se você ainda não assistiu nenhuma das últimas aulas, eu vou deixar o link da playlist dela aqui, tá bom? Então começa por lá, assiste todas elas vagarosamente, assim, né, indo um por uma, pra você conseguir pegar esse ritmo e, obviamente, conseguir entender melhor os conteúdos que a gente está trazendo por aqui. Nesse projeto que a gente está executando, o meu objetivo é que a gente modele este projetinho que eu vou mostrar agora. E a gente vai fazer toda essa parte de levantamento, que é a etapa, inclusive, que a gente está neste momento. E depois a gente vai aprender aí a fazer uma modelagem completa de interiores. Então, com tudo muito bem detalhadinho, tudo bem certinho para que você consiga aí aprender legal essa ferramenta que é o ArchiCAD e, obviamente, como que você pode utilizar ela dentro dos seus projetos. E para que você consiga aproveitar bem toda essa playlist, todo esse curso gratuito aqui que está sendo dado aqui dentro desse canal e também complementar o seu conhecimento com várias outras playlists que eu tenho por aqui para ensinar, por exemplo, coisas mais teóricas dessa ferramenta, também fazer outros tipos de exercício aí com o ArchiCAD. O que você tem que fazer? Você tem que se inscrever nesse canal. Então você tem que já garantir aí essa inscrição e também já ativar a notificação do sininho. Por quê? Porque só o sininho vai te avisar quando que vai ter vídeo novo aqui dentro do canal. E essa playlist, só para te situar, tem vídeo novo toda semana com aula nova aí em ponto saindo para que você possa aprender ArchiCAD na prática do melhor jeito possível, né? Gratuitamente e ainda tendo resultados muito da hora aqui junto com a sua professora. E agora que você já está inscrito e você já está preparado para continuar dando seus passos aí, seus primeiros passos dentro do ArchiCAD na prática, bora lá falar sobre o que é essa aula de hoje. Nas aulas passadas a gente falou sobre laje, a gente falou também sobre parede, inclusive esse foi o tema da nossa última aula, que eu vou deixar o linkzinho aqui para você, né, se caso você não assistiu, se você esqueceu o que a gente aprendeu, vai lá para você conferir essa aula. E agora a gente vai falar sobre portas e janelas dentro do ArchiCAD. Então eu vou introduzir essa ferramenta, vou comentar um pouco das configurações e obviamente vamos configurar os elementos que a gente vai inserir nesse projeto, porque afinal de contas a gente está fazendo uma etapa de levantamento e no levantamento a gente tem que fazer o quê? Colocar as nossas portas. Então se você estiver preparado, bora já deixar o seu like nesse exato momento para você ajudar esse vídeo aí a atingir novos universos do BIM. E já deu like? Agora sim, bora começar. Então vamos lá, agora a gente já tem aqui, né, as nossas paredes, nossas lajes. Eu tenho também um vídeo explicando um pouquinho mais sobre por que eu levo, por exemplo, a parede para cima e para baixo da laje para ficar desse jeito. Se você quiser conferir esse conteúdo, é só clicar aqui no cardzinho aqui em cima. E agora a gente vai continuar trabalhando com a nossa referência aqui de levantamento, trazendo as nossas portas e a nossa janela. Tá, a gente tem aqui dentro das portas uma configuração de favoritos que se você estiver na versão 23, 24 ou 25, você já vai ter portas bem definidas, muito bonitinhas para te atender de uma forma bem legal dentro do próprio ArchiCAD. Aqui agora, como a proposta é ensinar um pouco sobre esse elemento, a gente vai inserir uma do zero e a gente vai configurar juntos, tá bom? Então, quando a gente fala sobre porta, quando a gente vai inserir ela, a gente, né, vocês conseguem ver que a gente não consegue inserir ela em qualquer lugar. A gente depende de uma parede para inserir uma porta, tá bom? Então, aqui a própria porta já reconhece e vocês podem ver que ele fica, por exemplo, com esse solzinho, né? Com esse solzinho que a gente pode literalmente escolher o lado, dependendo do lado que a gente coloca aqui na parede, se é pra cá ou pra cá, fica o solzinho. O que é esse solzinho? Esse solzinho, ele configura a parte externa. Ele é basicamente você indicando pro ArchiCAD qual que é a área externa, qual que é a parte externa, qual que é a folha externa da sua porta. Por que isso é importante? Porque a gente tem configurações que são respectivas só para a parte externa. Então é bem importante que você configure esse solzinho de uma forma bem legal para que isso daí não aconteça, né? De você inverter algumas configurações sem querer. Beleza. Então a gente já sabendo que esse daqui tá na área externa, vamos lá para uma segunda parte bem importante da inserção da porta, que é a geometria. Que a gente pode colocar o ponto de inserção, que é esse ponto aqui que a gente, sabe, coloca
ele já vem meio que automático posicionado na porta, a gente pode colocar esse ponto de inserção tanto no meio quanto em uma lateral, que é assim, quanto em outra lateral. Então a gente pode fazer esse jogo. Eu pessoalmente gosto bastante de inserir pelo meio porque a gente só insere. Quando a gente clica aqui, a gente consegue, por exemplo, escolher para que lado vai abrir a porta. Ó, que bonitinho, a gente pode colocar aqui, 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 aqui. Isso sem clicar em nada, tá? Isso aqui só mexendo mesmo a porta de um lado para o outro, você vai conseguir inserir. Definiu? Tá colocada aí na posição que você quer? Então, beleza, a gente pode clicar e já deixar inserida a nossa porta. A porta, às vezes, nas últimas versões, né, não na versão 24, que ela tá bem mais fácil de ser selecionada, mas nas versões anteriores do Arcade, a gente tinha um problema para selecionar ela. Então, qual que era a solução? A gente clicar bem nessa pontinha aqui, tá vendo? Dessa folha. E isso garantia que simplesmente todas as portas conseguissem ser selecionadas. Recomendo que você tenha meio que em mente isso para que você possa selecionar e sem passar perrengue. Por quê? Porque senão você vai começar a apertar assim e não vai selecionar nada. Porque a porta pode ser um pouco mais difícil de ser selecionada, tá? Então é bom você tomar esse pequeno cuidado para eventualmente não passar um perrengue desnecessariamente. Beleza, com a porta selecionada a gente pode ver várias configurações que a gente tem dentro dela, né? São menos configurações do que outros elementos que a gente viu até agora, mas são configurações bem importantes, principalmente nessa barra aqui de edições mais rápidas, tá? Entre elas, uma das configurações que tem é o tamanho, tanto de largura quanto de altura. Ah, Bela, como que você sabe qual é a qual? Eu coloco o mousezinho em cima e ele tem, ó, tamanho e largura, depois tamanho e altura, e assim dá certo. Então aqui eu posso colocar 80 centímetros e voilá, já ficou do tamanho certinho que a gente queria, né? No caso, que o meu levantamento mandava. Com isso, eu consigo selecionar. Eu vou selecionar um retângulo de seleção aqui, ó, colocar pra cá e dar um F5 para abrir ela no 3D. E vocês vão ver aqui que a porta também, ela tem uma questão de altura de inserção, tá vendo? E essa altura de inserção é determinada por aqui, ó, por essa soleira barra peitoril. Então eu posso, por exemplo, colocar essa porta para começar, para abrir, né, para ficar 20 centímetros mais alta. E ela vai subir 20 centímetros. Como aqui eu tô alinhada o nível, né, o nível da porta que eu tô saindo do meu cômodo, que é o 00, ele tá realmente conectando tudo certinho, eu vou deixar no 00 bonitinho, sem alterar essa parte. Ah, Bela, eu quero colocar a porta um pouco mais baixo. Então aqui é exatamente nessa configuração, beleza? Ok, uma vez que a gente já inseriu a porta, a gente pode ver aqui que tem umas configurações legais, né, de maçaneta, né? Se sua maçaneta não estiver aparecendo, dá uma conferida aqui nessa parte de OVM, tá? Pra ver como é que ele tá. E também é bom a gente sempre lembrar o seguinte, o que a gente vê dentro dessa barrinha de edição rápida é sempre uma parcela da sua edição dentro do Arcade. Então, se eu quero, por exemplo, configurar essa porta, transformar ela em outros itens que são mais parecidos, por exemplo, com meus favoritos, o que eu preciso? Eu posso selecionar e vir no Ctrl T. Então, aqui no Ctrl T eu abro uma certa janela de definição e que a gente consegue ver várias coisas. Entre elas, uma coisa bem interessante de portas e janelas no geral, é a gente habilitar essa setinha que tem nesse cantinho superior esquerdo. Por quê? Porque habilitando ela, você consegue selecionar tipos diferentes de porta e configurações, né? Bem diferentes aqui. E a gente define basicamente qual é o tipo da porta que a gente quer ter. Isso não se trata de uma parametria da porta, no sentido de qual é a cor da superfície, qual é o tipo da folha, qual é o tipo da maçaneta, mas sim a tipologia. Se ela é uma porta de correr, se ela é uma porta de correr embutida, se ela é uma porta de rotação, se ela é uma porta de abrir comum e assim por diante, tá bom? Então aqui a gente tem várias tipologias de portas e quando a gente for ver janelas, a mesma linha aí de seleção de tipologia de janela. Para as definições das portas, uma coisa que eu recomendo bastante é sempre a gente vir aqui e zerar essa configuração, né, essa janelinha aqui de definições, e a gente ir andando uma janelinha de cada vez. Por quê? Porque a porta em si, ela é um elemento muito extenso de definições. Só para vocês terem uma ideia aqui, a quantidade de definições que ela tem, diversas mesmo. Desde folha de porta, até configuração de batente interno, até configuração de soleira, configuração ali de área de ventilação, ventilação interna, né, que são aquelas ventilações fixas, até corta-vento, tipo, tem muita coisa, muita definição mesmo. Então aqui, pra gente definir, uma coisa que eu recomendo dê uma olhada com calma em cada um dos itens e, obviamente, vá configurando.
A definição que eu vou seguir aqui, para definir essa porta principalmente, é o seguinte. Dentro da porta, a gente pode vir, por exemplo, para um tipo de folha de porta diferente. A gente pode vir aqui com um tipo de vitral diferente, bem diferente mesmo. A gente pode colocar um tipo de maçaneta diferente, que é bem legal. A gente pode personalizar a maçaneta do jeito que a gente quer. A gente pode pegar e definir, por exemplo, qual que vai ser a largura do batente, que vai ser essa estrutura que a gente tem aqui em planta. Tá vendo que são essa estrutura aqui que encaixa com a minha parede? Pois bem, esse é o batente e a gente pode configurar, por exemplo, qual que vai ser a espessura dele, qual que vai ser a espessura da folha de porta, a espessura, no caso, se ele vai igualar a espessura da parede ou não. Isso a gente pode literalmente definir muita coisa, desde ventilação natural, passando aí pelas definições de maçaneta, posicionamento da maçaneta. Então, se eu quiser colocar aqui, ao invés de 5, né, na horizontal, eu colocar 50, ele vai pro outro lado da porta. É bem legal que a gente pode personalizar aqui até esse nível. E aqui é uma coisa que a gente começa a entrar um pouco na importância da gente inserir a porta da forma correta. Aqui eu posso colocar, por exemplo, proteção externa e interna, né? Então eu posso colocar essa proteçãozinha aqui embaixo. Vou colocar com 50, vocês vão ver aqui uma proteção de borda, que é aquela proteção metálica pra galera não chutar a porta. Pois bem, aqui a gente consegue fazer isso tanto do lado interno quanto do lado externo separadamente. Ou seja, o lado externo é exatamente o lado que eu defini com o solzinho. Então, para abrir aqui no 3D, aqui, esse foi o lado que eu defini com o solzinho. Então, consequentemente, essa proteção vai aparecer desse lado aí externo. E agora, voltando nas definições, a gente pode, então, entrar em várias definições, vários tipos, desde tipo de porta, qual que é o ângulo que eu vou querer ter dentro da abertura do 2D, dentro da abertura do 3D. Eu posso definir aqui tipologias, né, de símbolo, que não vem ao caso agora, porque as tipologias são bem legais. Eu posso, por exemplo, colocar superfícies diferentes. Então, se eu quiser colocar uma pintura vermelha para a porta, eu posso. E ele vai definir, por exemplo, superfície separada. Então, qual que é a cor que eu quero do batente interno? Qual é a cor que eu quero do batente externo? Qual que é a cor que eu quero da folha externa? Qual é a cor que eu quero para a folha interna? E assim por diante. Mas uma configuração que eu acho bem legal para você saber é que aqui, ó, dentro dessa parte de superfície da porta uniforme, eu posso habilitar e ele vai pintar tudo igual, ou pelo menos todas as definições que estejam aqui, né, habilitadas para eu mudar. Então, batente externo, folha externa e folha interna, tá bom? Se a gente for seguindo, se a gente for configurando as outras coisas, a gente tem alguns espaçamentos, tipos de requadro, configurações um pouco mais avançadas da porta em si. E a gente chega aqui nessa parte de equipamentos e acessórios. Então aqui eu posso, de novo, mais uma vez, voltando para aquela configuração do que é externo, do que é interno, eu posso desabilitar, por exemplo, uma guarnição externa. Eu posso habilitar a guarnição externa e desabilitar a interna. E assim por diante. Assim como eu também posso, né, mudando de assunto dessa questão de posicionamento, eu posso definir uma soleira ou não. Então aqui a gente tem muitas, demais da conta configurações e que fazem com que a porta aqui do próprio Arcade seja muito rica, seja uma das ferramentas mais ricas da gente configurar e da gente utilizar a nosso favor, tá bom? E aí seguindo aqui, a gente volta a ter outras configurações de superfície, que eu posso, por exemplo, vir e colocar, né, no branco polido de novo, tá? Depois dessas, a gente tem várias configurações relacionadas à forma de visualização, custos, informações e assim por diante. Uma coisa legal que você tem que saber sobre portas é que, assim como eu vim aqui com as setinhas e fui me locomovendo, eu também posso vir aqui nesse menuzinho. O que eu recomendo para você é que você utilize as setinhas para você conhecer melhor as definições do próprio Arcade, do próprio elemento, porque assim isso daqui vai ficar muito mais simples para que você entenda qual que é o sistema, qual que é o fluxo de configurações dessa porta. E aí você consegue configurar muito mais rápido, tá bom? Depois que você for pegando aí o espírito, você for realmente entendendo onde que tá cada definição que você quer mudar, aí você começa a utilizar essas listas suspensas, tá? Isso aqui é tipo uma mega dica para que você consiga, inclusive, se familiarizar com muito mais rapidez dentro da própria ferramenta do Arcade. Então, depois que você tiver com a sua porta 100% configurada, é só dar um ok e ela vai ficar aqui, ó, bonitona, tudo certinha aí, habilitada para você, tá bom?
Como a gente já tá aqui com uma porta, o que eu vou fazer? Eu vou copiar as definições dela com o atalho Alt. Então, clicando no Alt, eu habilito a ferramenta conta-gotas, que ele vai puxar as definições, inclusive qual que é o elemento que eu estou criando. E uma vez que eu coloco em cima da porta, ela vai ficar azulzinha. E aí, o que ele faz? Ele habilita a mesma porta, tipo a mesma definição da porta para a gente configurar e a gente criar aqui, tá bom? E aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu posso posicionar e virar. Qual que é a única diferença nesse momento? Ele aqui tá 83, né, ao invés de 80. A gente pode configurar tanto por aqui, quanto eu posso selecionar um ponto quente e ampliar aqui com essa opção de mover vértice. Eu posso arrastar para um lado e depois eu posso arrastar aqui para o outro. Então, isso aqui fica bem mais fácil da gente configurar essas questões, tá bom? Aqui nessa porta específica, a gente tem uma soleira que tá acompanhando aí a porta e a gente vai aprender, então, a habilitar ela. Então, usando aqui o caminho que a gente falou um pouco agora, né, dessa lista suspensa, que vocês vão pular por um tempo, mas depois vocês podem utilizar ela para facilitar a sua vida, a gente pode vir nessa parte direta de equipamentos e acessórios, porque a soleira é algo externo, né, é algo que não está relacionado à configuração da própria porta, como folhas e batentes. Então, aqui eu posso habilitar a soleira. Uma vez habilitada a soleira, eu posso primeiro escolher, né, qual que é o tipo de soleira, se ela estendida de um lado, estendida do outro, normal, ali alinhada com a parede e tudo mais. E clicando nesses simbolozinhos, que são esses iconezinhos que ficam do lado da definição, eu posso entrar numa definição mais aprofundada da soleira, tá? Então aqui eu posso, de novo, selecionar o tipo, colocar qual que é a extensão para cada lado e assim por diante, tá bom? Então, essa aqui é uma definição básica, mas muito importante se você quer ter, por exemplo, uma porta com soleira em pouquíssimos segundos, né? Tipo, 10 segundos aqui para explicar e, obviamente, que você executaria de uma forma muito mais rápida dentro aí do seu dia a dia com o ArchiCAD. E agora que a gente já inseriu as nossas portas, o que falta a nossa janela, né? A janela ela tem o mesmo preceito, a mesma coisa, igual, idêntica, assim, 100% igual. Aqui, quando a gente vai inserir, ela depende de uma parede, ela tem o solzinho para marcar o externo e interno, e quando seleciono, eu posso escolher para que lado que ela abre. Para que isso aqui é importante? Para quando a gente tem uma definição já certa do que a gente quer ter em relação aí ao nosso elemento. Então, se eu quiser, por exemplo, ter uma janela de correr única, então provavelmente eu vou ter que decidir qual que é o lado que eu quero, tá bom? A janela, assim como a porta, ela pode ser um elemento um pouco chato de selecionar, então é bom que você selecione sempre aqui pelo cantinho, tá vendo esses cantinhos aqui? Que eles têm, isso aqui vai ser super mais fácil, vai te facilitar bastante a vida. Então, aqui eu posso vir e eu vou vir com a minha extensão para deixar aí essa janela grandinha, do jeito que eu preciso que ela esteja. Ela tá atualmente com 2,30 por 1,50 e um peitoril, né, de 1,10, que são todas essas letrinhas pretinhas maiores. Só que olha a medida que a gente tem dentro do próprio ArchiCAD, né? A gente tem aqui uma medida de 1,20, 2,30 e 1,40. Então, a gente vai fazer essa definição. Aqui dentro dessa configuração de soleira e peitoril, eu posso configurar um peitoril que está a 1,20. Aqui eu posso configurar uma janela de 1,40 de altura. E a largura já está certa, tá? Uma vez que eu pego a definição, eu posso abrir ela aqui dentro do 3D. Ela tá com essa definição aqui. E a gente pode mudar a definição para que ela fique mais parecida com a planta de levantamento. Então aqui, entrando nas definições de novo dela, assim como a gente fez com a porta, eu posso vir e procurar, por exemplo, até mesmo que tipo de janela que eu quero. Aqui, a janela que foi colocada foram janelas fixas, que são aquelas basculantes, né, de abertura basculante. Como que a gente pode fazer esse tipo de configuração? Olhando aqui nesse tipo de janelas, eu consigo selecionar janelas da tipologia básicas. O que significa? São tipologias um pouco mais maleáveis. Então, se eu selecionar, por exemplo, uma caixilharia, né, multicaixilha horizontal aqui, ele vai mudar para uma caixilharia de 4 fixos, né, de 4 janelas e tudo mais. E a gente pode fazer isso com vários. A gente pode ir uma janela básica, janela multicaixilha e assim por diante, tá? E aí, usando o mesmo preceito que a gente já fez até então, eu posso configurar o tamanho, com base no que a gente já tem na planta.
E eu posso configurar aqui a janela. Então tá, qual que é o tamanho, qual que é o jeito que eu quero. Eu quero que ele seja simétrico, assimétrico, distância uniforme do batente. Então a gente pode criar uma janela com vários painéisinhos de vidro. Então eu posso configurar os níveis de detalhe que a gente quer ver, o tipo de largura, se eu quero largura uniforme ou não. Eu quero a largura uniforme do batente. Aqui eu posso colocar qual que é a largura que eu quero do batente deles. Aqui eu posso colocar se eu quero caixilhos uniformes ou se cada caixilho vai ter um tipo de diagramação diferente de caixilho. Posso colocar uma central da janela, ventilação natural. Posso definir que tipo de caixilho que eu quero ter. Inclusive, se eu olhar um pouquinho mais com atenção, eu posso ver que vai ter aí uma oscilo-batente slim, uma oscilo-batente, uma presa no topo e assim por diante. E a gente vai começando a ver essa janela pegando um pouco mais de forma, né? Então, eu vou colocar aqui essa parte de presa no topo. Posso ver na planta como que ela tá ficando. Posso colocar ela presa na base também. Topo acho que fica melhor. Colocar a presa no topo. Dando ok, ele já vai mudar. E vocês podem perceber que a minha janela está virada para o lado contrário do que ela deveria estar. Para a gente ajustar isso, a gente pode selecionar a janela e eu posso vir aqui nessa parte de distância de parede, tá vendo? Desse requadro. Eu posso definir, por exemplo, que o meu requadro vai ter 10, ou vai ter 15, ou vai ter 20. Então, vocês podem perceber que aqui são algumas definições que a gente pode colocar para nossa janela ficar mais parecida com o nosso levantamento, né? Isso aqui é uma definição um pouco mais... um pouquinho menos clássica, mas que eu acho que vale bastante a pena vocês entenderem que pelo menos isso aqui é possível de ser realizado, tá bom? E aí, voltando para as definições, a gente pode definir outras coisas mais, como por exemplo, o tipo de superfície. A gente viu aí no modelo 3D que ela era uma superfície preta, né, um cinza escuro, quase como se fosse um alumínio com aquela pintura eletrostática preta. Posso vir aqui colocar um preto, eu gosto bastante desse tipo de definição. E aí a gente pode vir com outros tipos de definições que a gente quer colocar. Aqui tem várias configurações avançadas que eu não vou mencionar tanto aqui. E a gente pode, por exemplo, habilitar guarnições internas e externas da nossa janela. Aqui, quando a gente habilita, a gente abre a definição que a gente pode configurar. Então, eu quero que a minha guarnição, pelo jeito que a minha guarnição é de 7 centímetros, não sei qual que é. Aqui é de 7 centímetros, aqui é de 10 centímetros. Então, a gente pode literalmente mudar essa definição para que ela fique certinha conforme o levantamento que a gente tem. E como a gente está falando de algo que a gente só está vendo dentro do 2D, aqui a gente pode mudar no 3D para ele ficar mais bonitinho, né? Para ele ficar um pouco mais agradável. Aqui, olhando no 3D, tem uma janela bem mais parecida com o levantamento, né? Que a gente tem no modelo levantado. E prontinho, aí já tem a nossa janela 100% pronta e inserida, assim também como as nossas portitas. E é assim que a gente consegue pegar, selecionar a nossa porta, configurar a nossa porta, inserir a nossa porta e deixar ela exatamente do jeito que a gente quer. Assim a porta como a janela, não é mesmo? Se você gostou desse conteúdo, eu já vou pedir para você deixar o seu like maravilhoso, maravilhinho, falando que isso daí foi um conteúdo que te ajudou aí a entender um pouco mais sobre os elementos de portas e janelas dentro do ArchiCAD. E, obviamente, eu já vou te pedir para você compartilhar esse vídeo com todo mundo, né? Convida essa galera para vir conhecer essa playlist, para vir fazer esse curso gratuito, porque afinal de contas é realmente um curso completo, entregue aí de bandeja, para que vocês consigam aí fazer seu desenvolvimento dentro do universo BIM e dentro do ArchiCAD com as suas próprias mãozinhas aqui dentro do YouTube junto comigo. Não esqueça de se inscrever no canal e, claro, se você ficou com qualquer dúvida ou qualquer coisa que você queira comentar, se você ficou, sei lá, quer dar uma sugestão de tema ou simplesmente quer mandar uma cartinha de amor aqui para sua professora, o que você tem que fazer? Você tem que colocar aqui nos comentários falando aí o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer e assim por diante, não é mesmo? Então, bora soltar a verba aqui nos comentários. E é isso, galera, e eu vejo vocês na nossa próxima aula. As pessoas se acham estranhas quando bebem água? Eu me acho muito estranha, não. É a pandemia, Bela. Você tá passando muito tempo com a sua câmera. Bora começar! Down like, down like.